seu marido e põe ele aí do lado, porque às vezes você quer falar com ele, ele não ouve. Então bota ele, mas não cutuca ele não. Senão depois as costelas dele ficam roxas. Segurei tuas mãos e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Amém. Amém, irmãos? E hoje nós queremos ministrar uma palavra de Deus no seu coração, né? Não julgamos que já alcançamos tudo, pelo contrário, nós estamos caminhando e nós assim, caminhamos com a graça de Deus, né? O fato de nós estarmos aqui não quer dizer que nós somos perfeitos, quer dizer que aquilo que já alcançamos, nós queremos ministrar na sua vida, amém? Amém. Sabemos que relacionamento é uma área complicada, né? E nós temos a nossa vida pessoal com Deus e temos a nossa vida no lar, né? E isso reflete, né, em toda a nossa jornada, no trabalho, né, na vida lá fora, na vida secular. O que nós vivemos dentro de casa reflete lá fora, né? Eu sempre falei isso, se eu estou bem com o Rafael, eu estou bem em todos os lugares, né? Bem com o Senhor, eu fico feliz, fico feliz e fica tudo muito bem, a gente ri de tudo, né? Talvez pode ser isso aí o motivo de tanto que eu gosto de rir, né? Porque ele é maravilhoso, é um bilu gostoso. Vamos parar de revelação, né? Amém, irmãos? Amém? Então vamos lá. Sobre diálogo, irmãos,
nós assim temos um saber, né, uma percepção que você teve, que você ganhou da sua vida, né, na sua casa, onde você foi criado. Você viu pessoas e você também presenciou muitas situações que marcaram a sua vida e te ensinaram a forma de falar um com o outro. Só que nós devemos assim aprender que no relacionamento a dois, na vida conjugal, tudo aquilo que foi construído, né, de fora do mundo deve ser desconstruído. E nós devemos deixar Jesus assim perseverar nos princípios daquilo que ele tem para a sua vida e para o seu lar. Amém? Existem princípios cristãos, existem princípios na palavra que devem ser observados e construídos dentro da nossa casa. Só que nós às vezes culpamos um ao outro, né, e não trazemos esses princípios para dentro do nosso lar. E é sobre isso que nós queremos falar. Amém. Amém? A palavra está lá, que a gente vai estar falando, está lá em Tiago, né, no capítulo 3, versículo 2. Os irmãos que quiserem, às vezes, acompanhar ou anotar essa palavra, a palavra de Deus diz o seguinte, amém? Pode ler. Não, pode não. Tiago 3, no versículo 2, né? Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavras, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Amém, irmãos? Eu vejo assim que é uma das questões difíceis da gente controlar, né? Que é realmente a nossa língua. A nossa língua é muito difícil de se controlar, né? Então é algo, acho que o Miguel está batendo. Miguel está batendo ali. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que aprender no diálogo, né? Num diálogo principalmente construtivo com o casal, é trabalhar a nossa língua. Amém, irmãos? Amém. O Miguel está passando ali. Isso que nós conversamos com ele várias vezes, assim, meu filho, calma. Daqui a pouco ele pinta aqui. Calma. E uma das coisas assim que a gente estava... uma das coisas que a gente estava, né, tratando entre eu e Keila, a gente conversando, né, a respeito desta palavra, é que um dos dois, né, é muito fechado, não fala de si mesmo. Uma coisa que a gente vê na questão do diálogo é que realmente acontece muito com os casais que uma pessoa é muito fechada. Ela às vezes não gosta de se expressar. Não está disposta, né, a conversar, nem falar dela mesma. E eu vejo que isso acontece muito no fator homem também. O homem, ele gosta de falar muito dos outros e gosta de falar pouco de si. Eu vejo que quando você está assim numa rede de relacionamento de homens, a gente às vezes está lá na pelada, alguma coisa assim, que a gente está com só homem, o homem dificilmente você vê ele falando dele, né? Ele falando assim, hoje eu estou mal, né? Eu preciso... Aconteceu não sei o que, aconteceu isso. Isso. O homem, ele poucas vezes ele fala dele, ele fala mais das outras pessoas, né? Ele fala mais de outras situações. De assuntos, né? De coisas, né? De coisas. De coisas, isso. Então, assim, o homem, ele não é tanto de se abrir, né, Keila? Não. E a mulher, ela já gosta de falar de si, né? Ela gosta de falar dos sentimentos, ela gosta de falar como que ela passou o dia, né? E o homem tem aversão a esses assuntos, né? Só que a mulher, ela tem necessidade de falar. Não, eu não estou bem, eu estou chateada, né? Eu encontrei com uma pessoa, a pessoa falou certo assunto comigo, aquilo me entristeceu muito. Então a mulher, ela tem necessidade de abrir, né? E aí geralmente o homem, ele veda esse tipo de conversa dentro da casa, né? Ele sempre corta, ele não dá vazão a isso, né? E aí que eu e o Rafa aqui em casa, a gente tentou trabalhar um equilíbrio, né? Ele começar a tentar me ouvir, né, em alguns assuntos que talvez eu acho que ele julgava até enjoado, né? Porque você olha para a pessoa já faz aquela cara, tipo assim, lá vem, meu Deus, vem de novo, né, com aquelas murrinhas, né? Mas você tem que falar, né? Você tem que falar de si. E o homem deve, né, observar e começar a falar dos seus sentimentos também para a esposa, falar o que ele está sentindo, né? Porque às vezes eles chegam dentro de casa, com poucas palavras você observa no olho dele que eles não estão bem. Pela forma que bate na porta, que entra, eles não estão bem. Meu bem, tudo bem? Tudo bem. O que aconteceu? Nada. Tudo bem? Tudo bem. Como que foi seu dia? Foi bom. Tudo bem. Mas você está diferente? Não estou, não. Tudo bem. Não quero falar. Né? Então o homem, ele não gosta de falar
dessas situações, o que aconteceu com ele, né? Já a mulher, ela tem necessidade de falar e de ouvir para entender o que está acontecendo na sua casa. Então, aí que entra, assim, grandes problemas, né? A perda dessa fala, o falar de si, né? Outro problema, assim, eu vivia muito na minha casa, é que eu queria que o Rafa adivinhasse o que eu estava sentindo, sem eu falar nada, né? Pelo fato dele chegar em casa e eu observar como ele está, só de olhar para ele, eu sabia que ele não estava bem, eu queria que ele fizesse a mesma coisa comigo. Então eu queria às vezes ficar mais calada, eu queria ficar às vezes mais assim introvertida, às vezes até rolava umas lágrimas para ver se chamava atenção, para ver se ele olhava para mim e falava, o que está acontecendo? Né? E ele, eu falei isso, aconteceu alguma coisa no seu serviço, eu percebi que você não está bem, né? Eu vi essa situação, foi isso? Então às vezes eu percebi que eu queria que ele adivinhasse. Como ele não adivinhava, e se eu falasse com ele que está tudo bem, ele acreditava e não era para ele acreditar, né? Quando eu falava assim, tá tudo bem, ele, então tá bom, ele seguia a vida dele. E ali porque para o homem tá tudo bem, para mim não estava, então eu queria que ele falasse o quê? Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, tá tudo mal. E eu queria que ele tentasse instigar de mim ou adivinhar o que está acontecendo. Mas uma questão nisso aí, bem falado aquilo, porque às vezes nós homens até percebemos que a mulher às vezes fala tá tudo bem, mas nós sabemos que não está bem. Aí o que a gente faz? A gente sabe que depois que eu perguntar assim, mas não está bem, que eu entrar nisso aí, que vai vir todo vai vir uma avalanche. Vai vir uma avalanche de conversa. Aí o homem, ele já, tá legal, tudo bem, beleza, eu vou ali. Já fiz a minha parte, já perguntei. Fiz a minha parte, né? Perguntei. E o que eu passei a fazer com o Rafa? Como eu vi, né, que ele não adivinhava e ele também não dava muito pala para o assunto, o que eu passei a fazer? Às vezes eu não estava tão bem, ou às vezes ele falou alguma coisa que tinha me magoado, me entristecido, alguma atitude dele, eu esperava um momento e eu passei a falar. Falou, ontem na hora do café, você falou isso assim comigo, ou hoje aconteceu isso me entristeceu. E eu queria falar isso com você, que de ontem para cá eu tô calada, porque eu tô triste, né? E aí eu passei a falar, né? A chegar perto dele e a expor o que eu tava sentindo, sem deixar que ele adivinhe. Não, deixa sozinho. O Miguel fez cocô. Deixa eu lá, gente, resolver rapidinho, só um minuto. O Miguel fez cocô. Meu gente, tá limpando lá no banheiro pedindo para limpar. Então, irmãos, né, vamos pular essa parte. Senhor, o menino me puxou. Nunca vi gostar de fazer cocô assim. Mas, né, o que acontece? Nessa situação, né, de você tentar adivinhar, eu botei muito peso e muita expectativa em cima do Rafael. Eu passei a cobrar dele o impossível, que isso não é dado ao homem. O homem não tem essa sensibilidade de entender, de perceber o que está ao seu redor e de talvez alguns tenham, né? De chegar em casa e perceber e falar, eu falei alguma coisa com você, te chateou, mas eu passei a não deixar ele adivinhar e parar de criar expectativa com relação a isso. Eu passei a conversar com ele e expor meus sentimentos numa hora oportuna, né? Que não é o que nós vamos falar aqui, né? Outra coisa que eu observei muito aqui em casa é que essa falta, né, de ele falar de si. Eu queria falar muito da minha situação, ele não queria falar, ele às vezes dava uma cortada, né? Essa situação de eu querer que ele adivinhe o que eu estava sentindo e eu não falava, ficava esperando ele aproximar. Isso tudo gerou nós dois acumularmos muitos problemas mal resolvidos. Então nós fomos acumulando várias historinhas, várias passagens, vários pedacinhos do nosso dia a dia sem consertar, entendeu? E aí o homem acha que a mulher esquece. Só que, meu querido, eu só tenho para te falar uma coisa, nós temos memória de elefante. Se você tem uma memória de uma formiga e você acha que nós vamos esquecer, você está enganado, porque nós não esquecemos, nós temos uma memória de elefante. E essa memória de elefante vai ser usada contra você numa hora que você menos esperar. Nós vamos te esperar e vamos jogar em cima de você, né, um mês de problema que aconteceu, coisa que você nem lembra. Né? É
errado isso, irmãos. É errado. A gente deve tentar não acumular esse lixo dentro da nossa casa. Não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Que é algo que eu e o Rafael, assim, começamos a praticar a palavra de Deus. Nós vamos falar isso aqui depois. E isso deu muito fruto no nosso casamento, né? O perdão e não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Resolver aqueles pequenos atritos, né? Não na hora da raiva, mas na hora que Deus te der, né? um verde, vai lá, é agora, né? Vão tratar isso. Você sentiu paz, não está mais irado, vão resolver aquelas pendenguinhas que aconteceu para você não ficar acumulando. E isso não vale só para a nossa vida dois, irmãos, vale para os nossos relacionamentos em geral, né? De amizade, de pai, de mãe, de namoro, tudo. Você tem que resolver as suas questões. Não deixe isso para trás. Isso vai dar bloqueio no diálogo. Isso vai dar falta de confiança. As pessoas perdem a confiança umas nas outras. Por quê? Né? Vai ferindo uma outra, vai decepcionando uma outra, vai perdendo aquela confiança, admiração. Não tem mais diálogo. Dificulta muito, né? Vai colocando barreiras. E uma das coisas assim também que a gente vê muito é que ele pede as coisas ao outro, né, Keila? E esse era um problema que a gente tinha aqui em casa, mas graças a Deus, Deus tem abençoado e está sendo resolvido. Tá. A gente está no processo de resolver. Ele está um menino maravilhoso. A gente pede aquele era assim, ela me pedia muitas coisas, eu falava assim, não amor, vou fazer, daqui a pouco eu faço. Não, pode deixar que eu vou resolver. E acabava que às vezes ia deixando e nunca se resolvia aquela situação dentro do lar. Às vezes coisas bobas, né? Coisas fáceis de resolver. Né? Não é que o homem tem que saber fazer tudo, não. Mas a partir do momento que você fala que vai fazer, você está assumindo um compromisso com a sua esposa. Então não é que você tem que fazer, né? A questão não é essa. Mas se você assume um compromisso, você precisa fazer. E que eu aprendi nesses anos de convivência com aquele aqui no lar, é que eu assumia compromissos com ela e acabava que não cumpria. Falava assim, não deixa, amanhã eu passo. Um processo que está sendo transformado. E eu observei que ele começou a falar isso até para mim não cobrar ele. Amor, você ia passar lá em tal lugar, ia pagar tal coisa, para mim você... Não, amanhã eu vejo isso. Então eu percebi que ele dava uma cortada e falava que ia fazer só para ver se eu parava de falar, entendeu? Não quer dizer que eu falo muito, isso é... Mas a questão é que isso vai ganhando uma proporção para o casal que vai acabando a confiança. Né? Então quando o negócio já estava mais agravado, que ela vinha me pedir alguma coisa, mas ela já pedia sem confiança. Porque ela já pensava... Ou com ironia. Ela já pensava que eu estava chegando assim e falando assim, não, vou fazer aquilo. Mas ela já sabia que aquilo ali era uma desculpa para me sair fora da situação. Amor, você vai consertar aquele negócio ali para mim? Você vai fazer igual você fez aquele outro? Semana passada? Aí já começou o joga. Você fez? Né? Você vai arrumar o armário ali para mim, pendurar o varal, igual você pendurou. Isso é errado, tá, irmão? Isso é errado. Isso é errado. Mas eu tô falando a verdade, nua e crua. É isso que acontecia, né? Então, um dos fatores era isso, e acabando a confiança. Né? Você não é obrigado a falar que vai fazer, né? Nem sob pressão da sua mulher. Mas se você falou que vai fazer, né, esmere em cumprir, porque isso vai dar confiança um no outro. Quando um for conversar com o outro e pedir e falar algo, vai acreditar, entendeu? Então, assim, há muito essa questão de você não cumprir com a sua fala dentro do lar. E isso são situações que vão gerando o quê? Desgaste, bloqueios no diálogo, falta de confiança um no outro. Amém? É importante também, irmãos, que assim, uma das coisas que a gente percebia no início do nosso relacionamento também, que a gente às vezes conversava sobre tudo. A gente conversava sobre todas as situações. Sobre pessoas, sobre futebol, sobre qualquer coisa. Mas a gente conversava pouco sobre nós. Entendeu? Pouquíssimas vezes a gente sentava, às vezes, para conversar sobre a gente. Até um dia que a gente foi até no restaurante, né, Keila? A gente sentou, foi eu e a Keila sozinho, a gente sentou lá no restaurante e a gente não tinha papo, não tinha assunto. Por quê? Nós estamos olhando um para a cara do outro. A gente estava sozinho, só estava nós dois em casal, né? E a gente sempre estava envolvido com mais pessoas.
né? A gente vem, desde quando a gente casou, a gente vem com trabalho com os jovens e fomos passando para o Águias. Então, assim, a gente estava sempre envolvido com as pessoas, e quando a gente se pega numa situação de só, a gente não conversava sobre nós, né? A gente conversava sobre situações. E nós passamos a entender que era importante que também a gente tivesse um tempo de conversa sobre a nossa vida, sobre a nossa família. A gente discutia sobre nós dois, sobre problemas, mas a gente não aproveitava o lado bom do relacionamento, que era conversar. E às vezes até projetos, planos, ideias que a gente tinha. Aí, irmãos, a gente se alertou também nas questões de férias. Quando a gente tira férias, a gente agora preza por um momento entre eu, Keila e Miguel. Porque geralmente nesse momento é um momento que a gente se desliga de todas as situações. É muito importante, irmãos. Você como família, às vezes você precisa se desligar das situações, se desligar do trabalho, né? Se desligar daquilo que tem causado turbulência dentro do seu lar. Então a gente tira esse momento, né, Keila, às vezes de viagem, para a gente se desligar das situações e que a gente tenha um momento nosso ali de planejamento, de pensamento, de ideias. De você dar um respiro no casamento. A verdade é que se você tiver uma pessoa de fora, em alguns momentos como esse, a tendência é você dar atenção para essa pessoa, né? Se eu vou viajar, né, e aí eu vou viajar com outras pessoas junto, eu tenho que dar atenção, a gente tem que conversar, tem que rir, tem que bater papo, nós vamos fazer coisas junto, e aí às vezes você perde essa oportunidade. E como os dois ficam juntos muito tempo, a gente está sempre ali conversando com o outro, todo dia dialogando, então assim, a gente tem que dar essa oportunidade de você também viver uma coisa nova, né? É diferente você viajar e você tá conversando na beira de uma praia. É diferente você viajar e você tá andando no shopping passeando os dois, do que você tá dentro de casa, né? Desarrumado, de pijama, sem escovar dente, né? Quem aí não falha um dia de escovar dente nessa quarentena, dormiu sem escovar dente? Eu sei. É Você não gosta de escovar dente, o meu foi um dia só. Mas assim, em casa, né? Você viajando. Não assistia não, né? Não, eu gosto, eu escovo muito bem dente na época. Rafael Peixoto também, tá? Escova direitinho. Nunca vi. Mas enfim, é diferente você tirar um tempo para o casal. Então você tem que aproveitar quando você for viajar para você dar um tempo, né, com a família, respirar, conversar, fazer coisas novas, dar atenção um para o outro. Amém, irmãos? Isso o casamento precisa de um tempo a sós, né? E às vezes a gente tem um tempo a sós para discutir, a gente briga, bota muitos pingos no i, tem um tempo a sós, né, para namorar, para vida sexual, mas não tem um tempo a sós para rir, né? E quando eu comecei, eu e o Rafael, a estimular isso, dar oportunidade, dar atenção um ao outro, e eu cobrava isso dele, né? Você tem que me dar mais atenção, você tem que ouvir, você tem que dar uma parada quando eu estou falando, você movimenta muito, você não para, você, até vasilha ele ia lavar, para movimentar e não parar, você entendeu? Então assim, quando eu comecei a alertar ele isso, eu falei, amor, você tem que parar um pouco, a gente tem que conversar olhando no olho, é tão gostoso isso. Quando ele namorava comigo, ele me ouvia tudo, mas por quê? Tava de olho em outras partes importantes minhas, confessa. O Instagram vai bloquear a gente, eu já te falei. E aí depois que você casa, a pessoa para de te dar aquela atenção, entendeu? Então você tem que lembrá-lo. Opa, vamos conversar, mas vamos olhar um no olho no outro, entendeu? Vamos dar atenção, vamos dar um tempinho. Você tem que estimular a pessoa com carinho, vai dando uma cutucadinha nele. De vez em quando, né? Dá uma apertada. É mais ou menos assim, Vai lá. Amém? Então, assim, o que acontece também, irmãos? Eu tinha medo, às vezes, de falar alguns assuntos com o Rafael, né? E um dia eu falei com ele, falei, nossa, eu tenho medo de falar certos assuntos com você. Ele, mas por quê? Eu falei, por causa das suas reações. Parece que tem palavra que eu falo que dava um gatilho nele, que ele, ele fala, é assim não, e ele cortava, você entendeu? Vamos supor, se eu falasse assim, amor, sobre arrumar a casa, pintar, fazer uma reforma, né? Arrumar a área lá atrás, que eu queria arrumar, falar, amor, não, já te falei que agora não é hora disso, esse ano a gente não vai ter condição, e nós temos que pensar nisso, o mercado tá assim, aí ele já cortava.
Então, assim, eram assuntos que eu queria, às vezes, falar, sonhar, planejar. Amor, vamos fazer uma viagem para tal lugar? Não, né? O euro está muito caro, o dólar está isso, tá. Não, amor, não estou falando agora, estou falando, vamos planejar para o futuro. Quem sabe daqui uns 5 anos a gente consegue fazer isso e isso. Não, o papai, ele cortava na hora. Por quê? Né? São assuntos que ele, meio que ele, pela lógica dele, não é um momento, então não era para ser falado. Mas é interessante que eu passei a ter uma percepção a respeito disso aí de uns tempos para cá, que aquele foi comentando muito comigo. A gente, nesse processo, irmãos, entendam que é tudo um processo. Quando você começa a conversar sobre os dois, a planejar, as coisas vão se abrindo. E você começa a ter mais entendimento e mais até liberdade. E eu comecei a entender que quando a Keila vinha com essas situações para mim, não era uma coisa às vezes que ela queria fazer de imediato, às vezes eram sonhos e planos. E o que eu fazia? Eu ia e tentava cortar na raiz, com medo daquilo crescer dentro dela, que eu era muito preocupado e sou muito preocupado com essas questões. Aí eu comecei a entender o seguinte: não, isso é um sonho, isso é um projeto, não é que isso vai se concretizar e que vai fazer, não. Mas eu não posso matar esse sentimento dentro dela. E eu sou muito sonhadora, eu tenho muita ideia, né? Eu gosto. Vocês não sabem da metade. Eu tenho muita Se ideia, falar as ideias, eu planejo as nossa, coisas. Então, assim, eu fico alegre, eu tenho muita expectativa da vida, eu gosto de viver, eu gosto de planejar as coisas. Não no sentido de ansiar com ansiedade, né? Isso aí é uma coisa que Deus tratou também em mim. Aprender a esperar, mas sonhar, né? Sonhar, isso é muito bom. Falar. Então, assim, eu sei que ela vai chegar pra mim, ela vai contar a mesma coisa 7 vezes. Mas é um sonho dela. Mas eu não posso matar isso dentro dela. Entendeu? Parece. São processos, né? Eu não sou assim. Não é, não? Não. Não é. E o que acontece? Esses gatilhos dele, isso me intimidavam muito. Não era sempre que eu tinha coragem de falar alguma coisa com ele. Porque ele corta. Igual um duplo mortal escapado, né? Ele corta igual uma voadora. E aí você fica sem graça, você não fala mais. Aí eu ficava com vergonha. Aí eu não falava mais, entendeu? E com essa situação, às vezes gera um pouco, né? A pessoa não tem tanta confiança em falar determinados assuntos com você. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o parceiro ele tem que ter confiança um no outro. Então, a gente tem que compartilhar. Se nós nos casamos, a palavra fala que nós nos tornamos uma só carne. Não é, Keila? Uma só carne, eu tenho que confiar plenamente nela. Ela é minha esposa, ela é quem eu escolhi. Então, particularmente, eu não tenho que me esconder nada daquilo. Eu tenho que conversar todos os assuntos, irmãos. Então, é muito importante que você confie no seu parceiro, entendeu? Que você conte as situações para ele, né? Que você se abra para ele. A gente já viu situações de pessoas que chegavam para a gente para conversar e que não tinha coragem de conversar com o cônjuge do lado. Né? Então, assim, tem que ter essa confiança entre o casal, sabe? É importante. Isso. Um fala uma coisa, um falava uma coisa, o outro falava outra. Aí quando nós falamos, então vamos conversar nós 4, então, para a gente alinhar os pensamentos, né? E todo mundo entender o que está acontecendo, porque às vezes nem o casal está entendendo o que está acontecendo, até o casal está perdido no meio dessa situação. E aí quando bota para todo mundo, vamos conversar então, o que está chateando e tal, aí a pessoa não fala, não abre, não tem coragem de falar com o outro o que está acontecendo, entendeu? Porque são muitas mágoas, muitos receios, medo de você ser reprovado pelo outro, medo de você não ter aprovação, né? E isso é muito importante. Eu passei a ter muita confiança, mais confiança em mim, né? No meu serviço, na minha vida espiritual, no ministrar, né? As pessoas não sabem, mas eu tinha muita vergonha quando nós assumimos a rede de jovens, né? Nós assumimos junto, nós ficamos 5 anos liderando os jovens lá da Ebenezer. Eu ministrei pouquíssimas vezes a palavra. O Rafael brigava comigo, brigava. Quando você assumiu, você falou que você ia me ajudar, você não está me ajudando. Eu estou ministrando de sábado a domingo na escola dominical e você não me ajuda. E eu falava com ele, não é a minha área, eu não gosto. Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Então, assim, nesse processo de nós dois estreitarmos, né, construirmos
né, essa amizade, um conversar com o outro, um poder falar de assuntos, né, que são às vezes até proibidos, né, você fica com vergonha de falar, mas você chega perto dele e fala, ó, tá acontecendo isso e isso, eu tô com esse e esse sentimento, algo de Deus, irmãos, uma chave, né, a palavra fala lá em Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros, né, para serdes curados e sarados. Então há poder na confissão um com o outro, né, um com o outro, você abrir o coração para o outro, sem julgamento, sem reserva. Essa palavra é poderosa para curar almas, curar emoções. Então eu passei a viver isso. Quando tinha alguma coisa assim me apertando, eu orava, eu não conseguia, eu sentia que aquele sentimento não saía de dentro de mim, aquilo me crescia, igual um fermento. Um dia eu falei, eu vou confessar isso para o Rafael. Aí eu chamei ele e falei, amor, aconteceu isso e isso, e desde o dia que aconteceu isso eu estou com esse sentimento, eu estou chateada, eu estou irada, eu estou esgotada, eu estou magoada, eu estou estressada, né? E aí eu comecei, ele ficou parado me olhando, aí eu falei com ele, ó, eu estou te falando porque eu quero confessar, e eu quero cumprir o que a palavra diz, e eu quero que Jesus me abençoe e alcance. E dali ele me deu uma palavra e aquele meu coração foi abrandando e eu senti o poder de Deus nesse cumprimento da palavra, que é abrir o coração um para o outro. Mas para isso você tem que ter entendimento que você não pode ter reserva, e o outro tem que ter entendimento que ele tem que ouvir essa palavra e receber sem julgamento e te dar uma palavra para te ajudar. Amém? Entender que é uma confissão ali, que a pessoa está abrindo o coração ali, né? Não é para que seja assim julgado para nada, não. Às vezes nós precisamos disso. Vamos supor que o homem procura a mulher e fala, olha, eu estou com sérios pensamentos em outra pessoa. Você já pensou? Ia dar um fight, não ia? Mas vamos supor, né, que essa mulher é uma mulher sábia, e na hora ela soube entender aquele pensamento e ela fala, olha, então nós vamos agora clamar, e eu tenho certeza que no ato de você confessar isso para mim, né, e cadeias vão ser quebradas, grilhões vão ser despedaçados, e toda semente, né, de destruição que Satanás está tentando colocar no nosso casamento, na sua mente, está anulado agora em nome de Jesus, porque nós estamos cumprindo a palavra. Você já pensou se essa mulher tem essa atitude? E os dois oram, e ela nunca mais, né, joga na cara desse homem, ela nunca mais vai persegui-lo, vai tentar, né, vigiar ele, vai confiar nele. Há poder em você cumprir a palavra. Só que às vezes nós não cumprimos, nós deixamos a carne tomar conta, o que o mundo fala, né? E aí nós deixamos o nosso casamento tomar a forma do mundo e não cumprimos a palavra. É difícil? Demais se ouvir uma situação dessa, né? Mas se houver entendimento do céu, você tira o laço do pé do irmão. Amém. Você na mesma hora, você está livrando, né, o seu casamento, a sua vida de algo pior, né? É por Deus? É por isso que nós oramos e clamamos pelo Espírito Santo, que é só Jesus mesmo. Amém. Amém? Amém. E... Pode falar. Pode? Não, você. Pode ser. Você pode falar. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as consequências da falta de diálogo, irmãos. É importante que a gente entenda, né, que a falta de diálogo, ela traz consequências para o lar. Não vá você pensando que vocês não conversam, vocês não tratam as situações, não resolvem, que vai ficar por isso mesmo o resto da vida. Não, é uma bola de neve. Até porque, né, nós estamos aqui plantando gerações na terra, né, e o que os nossos filhos estão vendo de nós? Né? Eles conhecem um pai e uma mãe que conversam, que dialogam, que têm os seus problemas, mas que resolvem os problemas, que um pede perdão ao volta outro, atrás, volta né? atrás. Né? Uma coisa que a gente entendeu, né, há um tempo atrás, eu e Keila, que era importante que quando a gente, né, discutisse alguma coisa assim, às vezes, né, uma conversa mais áspera perto do outro, era importante que a gente pedisse perdão na frente do Miguel também. Deixa tu isso com ele. Porque para ele ver que é necessário, e a gente aprende mais como, irmão? Na prática, fazendo, falando. Então, assim, a gente tem que quebrar essa barreira de não ter o diálogo dentro do nosso lar, porque isso vai trazer consequências, às vezes, até para a nossa geração.
Porque o que acontece? Você ora com a criança, fala de Jesus, né? Que você confia num Deus. Meu filho está aqui em casa, vê a gente ministrando na célula, vê a gente dando palavra, né, agora nesse propósito que é a live. Né? E de repente o Rafael quebra o pau na cozinha. Ah, não sei o que, e começa a brigar. Aí a criança viu isso tudo. Depois a gente vai para o nosso quarto, faz as pazes, né? Um cutuca no outro lá, de noite, no escuro, né? Fala uma coisinha no ouvido do outro, o outro perdoa, né? Resolve ali entre os dois e no outro dia acorda os dois como se nada tivesse acontecido. E a criança vendo aquilo tudo. Então o que a criança pensa? Nosso Deus, né? Meu pai e minha mãe falam uma coisa, mas vive outra. E nós não pregamos perfeição, porque perfeito foi só Jesus. O que nós pregamos é que se errou, volte atrás, peça perdão. Deixe o Espírito Santo liberar o seu coração para essa mágoa. Né? Se o mundo construiu algo dentro da sua casa, hoje não há diálogo, tem casais que não conversam, mas prova disso tem 10 filhos. Né? Não conversa, não tem diálogo, só briga, mas quer dizer que de noite o trem continua funcionando. O fogo pega. O fogo pega. Então, se de noite está tendo outras coisas, de dia tem que ter conserto também. Né, na frente dos filhos, para os filhos creem que o quê? O que edifica a casa são as bases que Jesus deixou, né? Não a minha personalidade, porque eu sou mais calma, ou porque eu sou mais pacífico, é Jesus, independente da sua personalidade, Jesus tem que trazer essa mudança para a sua vida, amém, irmãos? Para o seu casamento. Em Efésios, né? Efésios 4, 26, 27 fala que irai-vos, mas não pequeis, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, né? Quando ficar irado, não peque. O que a Bíblia está falando com isso? Ou, vocês não vão ser pacíficos todos os dias. Não existem situações que não vão te tirar do controle. Existem sim pessoas, situações, momentos que você vai ficar pau da vida. É o que a Bíblia está falando. O problema não é esse. A situação são as reações que você vai tomar após essa ira. É esse que é o pecado. Né? Porque Jesus ele nos colocou aqui, nós somos um corpo, né? Temos um espírito, né? Temos uma carne, uma alma. Jesus não colocou o espírito dele em nós para você, né? Toda vez que você irá, você, meu Deus, mais uma vez eu estou irado, eu queria tanto estar com calma, eu queria tanto estar em paz, eu queria tanto saber diluir as situações que chegam aos meus ouvidos sem eu me irar. Ele sabe da fragilidade da nossa carne humana, ele sabe da nossa dificuldade. Mas qual que a palavra fala? Se irá, não peque. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, conserte o que foi feito. E assim, um dos maiores problemas nossos é a língua, né, irmãos? Que a gente mais peca, com certeza, é com a língua. Dificilmente você vê alguém dando soco e o outro na rua aí, agredindo, mas você vê sempre agredindo com palavras. Falando. Né? Aí você, continuando essa palavra aqui, você pega lá em Efésios 4, versículo 29, né? Ele fala para que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. Né? A palavra diz o seguinte, que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Né? Então, assim, nesse momento de ira, é muito comum que você defira palavras que não são legais naquele momento, né? Que você ofenda, que você magoe. Então, assim, dificilmente é o que eu falo com os irmãos, alguns ou outros vão partir para a agressão física, né? Que não é correto, é pecado também, mas a palavra também é, e às vezes você fala num momento de ira, né? Você não conteve a sua ira ali, você acaba agredindo. Você ofende o outro, você fala, deprecia o outro, né? Chama lá, seu gordo, narigudo. Você usa como uma forma de agressão, né? Esse gordo, narigudo. Seu gordo, narigudo. Tinha que usar logo. Se fosse outro dia, mentira, irmão, tô falando de você não, rapaz. Mas se fosse outro dia, né, você não faria isso. Mas na hora da raiva, você começa a denegrir o outro. Fala, né, às vezes do corpo do outro, da forma do outro se vestir, do outro se agir, né? Coloca o outro, né, por debaixo. Por quê? Você quer sobressair
naquilo que você está acreditando que é o certo, né? E uma coisa que eu fazia muito errado no nosso casamento, isso aí a culpa era minha e o Rafael me alertou isso e eu assustei. Quando a gente brigava, eu virava sempre falava assim, não dá certo, não adianta, você não muda. Eu já cansei de falar com você, você não muda. Aí eu sempre falava isso, eu agredia ele com essas palavras. Você promete e você não cumpre. Não adianta, eu não acredito mais em você. Para mim, o nosso casamento já acabou. Eu falava isso dentro de casa. Aí um dia o Rafael virou para mim e falou assim, Keila, mas será que eu não mudo nem um pouco? Será que eu não estou alcançando nenhuma mudança? Eu falei, não, amor, tá. Ele falou, pois é, do jeito que você fala, eu nem vou tentar mais. E nessa situação é muito perigoso, irmão, sabe por quê? A gente acaba profetizando maldição dentro do nosso lar. Você declara num momento de ira, numa palavra, vamos pôr lá, boba que você fala, você vai amaldiçoando o seu lar. Eu vejo muita questão, às vezes até com o filho, você fala assim, você não vai dar certo. Ou às vezes seu filho comete uma coisa errada, você vira para ele e fala assim, mas você... Xinga. Você xinga. Você não tem jeito mesmo. Olha só, irmãos, olha as palavras que são ministradas. Às vezes com um casal, aquele comete alguma coisa errada comigo, eu falo, mas não tem jeito mesmo, já cansei de falar. Nós estamos profetizando que ela realmente não tem jeito, e pelo contrário, amém, teve um erro aí, mas eu acredito em você. Olha que diferença, irmãos, quando você vira para a pessoa e fala assim, eu sei, você errou, mas eu acredito que você vai mudar. Você enche o coração da pessoa de esperança, de fé, de vontade em fazer, né? Você tem que ali dar um feedback positivo para a pessoa também. E o mundo espiritual, ele é gerado pela fé e por palavras que você declara. Então, você declarar palavras de fé dentro do seu lar é muito importante. Às vezes o casamento está destroçado, está dilacerado, não tem diálogo, não tem sensibilidade, às vezes tem pouco bilu-bilu, o trem está acabado e você vai matando mais ainda com as suas palavras. Um casal que começa a falar, desse jeito nós vamos separar. Começa a ameaçar um ao outro, assim não dá, assim nós vamos separar, assim não dá, uma hora esse casamento vai acabar. Chega uma hora que acaba, porque você mesmo está declarando palavras de maldição. Então existem palavras que não podem ser geradas dentro da nossa família, e uma delas é isso, eu cansei, você não tem jeito, para mim já basta, eu falava muito essas coisas, você não muda, eu não acredito em você. Eu sempre na hora da briga eu falava esses chavões assim, e eu via que isso atingia ele, e aí eu gostava de falar, só que mal sabia eu que isso não atingia ele, atingia a minha vida, atingia a nossa casa, a atmosfera espiritual do nosso lar estava envolvida e eu determinava palavras de maldição. Você olha bem, então assim, quando a palavra fala, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, tenha temor no seu coração do que você está falando dentro da sua casa. Amém? Você está com raiva? Fica quieto. Evita pecar, evita profetizar desgraça dentro do seu lar. Eu não gosto de falar essas palavras. E eu gosto de sempre declarar uma palavra de bênção. Amém? Verso 4:31, pode ir lá, gritaria. Amém. Palhaço, filho de Deus, sim. Aqui, em Efésios 4:31 fala assim. Fala assim, toda amargura, ira, cólera e tumulto, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós, gritaria dentro do lar, que mulher que não gosta de falar, mas um testemunho eu tenho para te dar, Senhor. um testemunho eu tenho para te dar. Eu morei 7 anos embaixo da casa da minha sogra, e um dia, depois que eu mudei de lá, ela virou para mim e falou assim, Keila, eu nunca vi, eu percebia que o seu Rafael às vezes não estava bem, mas eu nunca ouvi vocês brigarem nem nada. Eu olhei para ele, pensei assim, disfarçando bem, porque às vezes a gente não gritava, porque meu sogro e minha sogra estavam em cima, não tinha aquela liberdade, mas era só assim, Saiu um pouquinho às vezes também, gritava, A gente ia e cuidava mais mímica do que tudo, mas brigava. E no início é mais difícil, No início é punk. Quem não briga,
não adianta você falar aqui que é tudo perfeito, a gente briga, claro, mas até a forma da gente brigar já mudou, né? Uma coisa que eu prezei dentro do meu lar foi não ter, né, essas explosões, essa gritaria, essa falação, esse bum, né? Eu priorizei isso dentro do meu lar. Aí não fazer isso. Lógico, né, que tem dias que a vontade da gente falar alto é grande, muito. Mas eu passei a me conter e eu cortei isso dentro da minha casa. Tanto é que se eu e o Rafael falar um pouco mais alto, o Miguel já chega na hora e fala: papai, mamãe, vocês estão brigando? Né, Rafa? Agora pesou. A gente não pode falar nem assim, um minutinho mais alto que ele chega na hora. Por quê? Nós dois sempre estamos ali conversando, falando baixinho perto do outro. Mas sabe como que eu consegui isso, irmãos? Eu vou dar uma dica agora de ouro para vocês. Não conversar andando. Eu gosto. O que aconteceu? Eu ia discutir algum assunto com ele, falar alguma coisa, e ele começava a andar. E ele ia andando pela casa. E aí eu ia andando atrás dele, falando. Eu sou meio hiperativo, irmão. À medida que ele ia andando, eu ia falando mais alto. Que aí eu tentava que ele me escutasse. E aí eu ia falando, eu ia fazendo uma coisa, outra. E eu, né, como toda boa mulher, eu gosto de atenção. Eu gosto de olho no olho. Né? Eu gosto da pessoa parar e me ver. Né? Não precisa nem, às vezes, estar me ouvindo, mas eu gosto que me olha. Né? Olha pra mim, gatinha. Eu falo com os irmãos, tem um vídeo de um cara ensinando o Jô Soares, que é perfeito, o cara tocando violão, ensinando como você conversa com uma mulher. E eu demorei muito tempo a entender isso, cara. E hoje, assim, mas o que me mata mais hoje, o que me deixa sem graça, não é ela me chamar. Fala assim, amor, você saiu, você tá falando, porque às vezes a gente ainda continua com, dá uma vacilada às vezes. Amor, você saiu, deixa eu falar, não. Ela fica quieta. Aí eu tô andando, que eu fui, parou o assunto. Meu Deus, agora deu B.O. Fala, eu olho para eu calo. Se ele vai ela andando, tá quietinha, olhando parada, não fala nada. Eu não falo nada. Aí eu tenho que vestir a carapuça. Aí eu vou lavar uma vasilha, lá humildemente. Amor, me perdoa, amor, eu fiz errado com você, vai, continua falando aí. Aí eu viro e falo assim, e um macete também, irmão. Você voltou? É essa balançada assim, ó. Se você der essa balançada assim, olhando nos olhos, acabou. Eu gosto de balançar a cabeça pra mim também, que é afirmação, né? Às vezes você tá pensando lá naquele futebol, mas você faz esse movimento. Não sei se os outros não. Mas enfim, o que acontece? Aí foi quando eu falei com ele. Eu falei, olha, você tá reclamando comigo que eu tô falando alto dentro de casa. Mas deixa eu te falar, você sai andando e vira as costas para mim. E você não deixa, você não presta atenção no que eu falo. Então, quanto mais você faz isso, mais raiva eu fico e mais alto eu falo. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar e vamos conversar um olhando no olho do outro. Aí, foi aí que nós começamos a parar com isso. E hoje, assim, já há muitos anos é algo que eu priorizo dentro do meu lar. Não haver, né, gritaria, brigaria, discussões. Tem problema? Tem, mas vamos tentar conversar falando, né? Por mais que a vontade de torcer o pescoço seja grande, né? Fica quieta, evite acusar, né? Outra coisa, né? Ficar apontando, né? Levantando a mão, mas você não sei o que, né? Eu procuro até segurar minha mão, porque eu gosto muito de gesticular, para não ficar, né? Irando mais aquela situação. É um conflito. Você quer resolver, você está magoado. Você não quer perder, você não quer voltar atrás, a sua carne está ali gritando, você vai ter que ceder, ele também tem que ceder. Então evita, né, essa poluição visual, evita a falação, né, escolha um momento para os dois sentar e conversar, né, não com muito barulho, no meio de uma festa, aconteceu uma coisa no meio de uma festa, não é hora de discutir, fica quieto, deixa para outro dia conversar. Né? Se der tempo, conversa naquele dia ainda, mas escolha um momento. Antes de dormir, é hora de conversar? Não é, irmãos. Não é. Era de vocês já ter conversado há muito tempo. Os dois deitam na cama e começam a falar. Sabe que hora que você vai dormir? 3, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã. Mas se de todo jeito chegou até o momento de dormir e não resolveu, conversa, né? Se não deu para resolver antes, não deixa também. Não. O problema é os pingos no i que vai demorar. Porque a mulher, irmãos, assim como eu já compartilhei isso numa palavra anterior, a mulher ela foi feita para gerar. Isso é fato. A mulher ela gera filho,
né? Ela foi feita para gerar. Assim como também ela consegue gerar assunto, assim como também se você não resolver o problema, aquilo ali vai sendo gerado dentro dela, e o bebê ele começa desse tamanhozinho, vai ganhando essa proporção, não é? Então assim também, se você não resolve um assunto com a mulher, isso é uma coisa mais assim, a mulher ela vai gerando aquilo, vai aumentando dentro dela, sabe, irmãos? E os homens eles têm que vigiar esse tipo de situação, porque o homem já é assim, brigou, beleza, legal. O homem tem mais a facilidade de ter a reconciliação, de ter isso e aquilo. Uma dica para os homens rápido, porque nós temos horário. A tabelinha da menstruação. Segue. Se você seguir, vai ser muito bom. E uma das coisas que a gente errava muito aqui em casa, que eu errava muito com a Keila, né, que ainda erro de vez em quando ainda, a gente está no processo de mudança, é que eu falava muito com ela assim, Keila, eu tô só brincando. Às vezes cutucava. Ele é brincante. Falava, não sou brincante. Não é brincante. Pode perguntar se tiver alguém da minha família assistindo aí. Não sou implicante, eu sou uma pessoa sensata. Então assim, eu virava para ela e falava assim, eu estou só brincando. Olha o que a palavra diz lá em Provérbios 26, 18 a 19. Como um homem louco que lança tições, flechas e morte, assim é um homem que engana o seu vizinho e diz, não, sou eu um brincalhão. Ele falava o que ele queria falar e depois ele falava assim, eu estou brincando. É só brincadeira. É uma forma de você esquivar do problema. Ou senão é uma forma de não pedir perdão. Não pedir perdão, era isso que ele fazia. Às vezes aconteceu alguma coisa e ele estava brincando com você, você acreditou? Eu não falei aquilo por mal, não. Aí eu falava, brincando? A gente não brinca com um troço desse, não. Aí eu falava com ele, não, era brincadeira, ele custava pedir perdão e voltar atrás, pedir desculpa, pedir pinico. Isso aí. E nós, irmãos, nós precisamos mais ouvir do que falar. É importante para nós a gente aprender mais a ouvir. Isso aí foi algo que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender mais a ouvir. Lá em Tiago 1,19 a palavra diz assim, prontos para ouvir e tardios no falar. Então, uma coisa eu aprendi na minha vida, quanto mais a gente segura a língua, menos a gente fala e a gente sabe ouvir mais as pessoas, cara, é muito menos erro que a gente comete. São muitos menos problemas, né, amor? Que a gente tem. Então, assim, a gente tomar cuidado com essa questão também de querer falar muito e ouvir pouco. Dentro do lar é necessário que você escute, que você aprenda a ouvir também. Tanto é que nós temos um ditado aí popular, todo mundo fala isso, mas é uma verdade, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então a gente precisa ouvir mais do que falar. Amém. Provérbios 15:1, irmãos. Para vocês aí, a resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. O que a palavra está dizendo isso? Você já tem um conflito, você já tem um problema, você tem que resolvê-lo e você piora ele dando o quê? Má respostas, fazendo o quê? Piadas, sendo cínico, arrogante na hora de conversar. Então não é hora disso, você quer resolver um problema ou você quer agravá-lo? Então como que você responde ao seu cônjuge? Qual que é a fala? Keila, oi! Então você só vai piorando também. Fala, mulher! Então você só vai piorando a situação. Dali vai dar uma briga, vai dar um fight. Isso se não der um judô aí no chão. Então tem que ter cuidado. Essa aqui é para mim, lá em Provérbios 18:3. Olha o que a palavra fala. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha-se sobre si. Vergonha-se a si mesmo. Eu sou mestre nisso, cara. Acho que o imediatismo da profissão, de você querer resolver as coisas muito rápido. Ele é muito resolutivo. Então aquele chega para mim, amor, já tem que comprar essa tinta tal, então eu quero responder antes que ela faça a pergunta. E às vezes, acabei de falar o que ela quer falar comigo não é nada do que eu estou respondendo para ela. E muitas das vezes isso acontece, e gera-se mais um problema. Então a gente tem que ser tardio também, irmãos, na hora de responder alguma coisa. Para e pensa. Conta até 10, vê que se você está respondendo é o correto mesmo ou não.
Amém. Entendeu? Então isso é uma questão. Para encerrar, irmãos, não sei se vai dar tempo aí, acho que está acabando o nosso tempo. Eu queria ministrar algo que o Senhor Jesus falou no meu coração essa manhã, né? E eu falei isso com o Rafa. O olhar de Jesus, né? A mulher, ela preza o olhar. A gente gosta de um olhar no olho do outro para conversar. Eu vejo sinceridade no Rafael, eu vejo que ele está interessado por mim, pelo que eu estou falando, pelo meu assunto, e assim eu tenho mais confiança de falar com ele, né? Só que o homem, ele tem dificuldade de dar esse olhar penetrante para a mulher, né? E eu falei com o Rafa nessa manhã, eu falei, amor, aquela mulher pecadora que entrou lá na casa, né, de Simão, e ela chegou naquele local, ela mudou aquele ambiente com a adoração dela. Quando ela começou a lavar os pés de Jesus ali, chorar, né, nos seus pés ali, lavá-lo e chorar nos seus cabelos, e secar com os seus cabelos, né, molhar com as suas lágrimas e secar. E o que acontece? Jesus olhou para ela com amor. Então ela teve coragem de continuar. Né? Jesus, quando encontrou com Zaqueu era um pecador, um republicano, um fariseu. Jesus olhou para ele com amor. Então ele teve coragem, né, ele arrependeu, ele mudou, ele convidou Jesus para sua casa. Os olhares que nós damos uns para os outros, irmãos, vai gerar esse amor ou vai gerar essa, né, vai repelir um ao outro. Então olhe para o outro com amor, né? Olhe para o outro de uma forma a entender o que o outro está falando, que ele quer ser entendido, ele quer ouvir, mas ele também quer ser compreendido. Então deixe Jesus entrar na sua casa nessa manhã e fazer com que os seus olhos, né, do marido para a mulher e da mulher para o homem, sejam olhares de amor. Perdoe, né, o que foi construído, o que ficou para trás, o que ficou perdido, e deixe o Senhor reconstruir esse diálogo entre vocês. Né? Nós não falamos aqui passo a passo, nós estamos te dando mesmo, abrindo os olhos do seu entendimento, que todos erramos e precisamos da misericórdia de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você não está bem com Deus, você vai proferir desgraça também. Então tome cuidado com o que você está enchendo o seu coração. Amém? Deixe os seus olhos, né, ser tocados, atraídos. Aprenda com Jesus. Ele é, né, o nosso mestre, ele é o nosso, aquilo que nós devemos seguir. Amém? E nós vamos orar e declarar sobre a sua vida nessa hora. Esses olhares de amor e essa força para você reconstruir. Amém? Nós colocamos cada casal nas tuas mãos, Pai, cada vida, cada lar, nós profetizamos. Oh, Pai, que o Senhor esteja abrindo os olhos dos seus filhos, Pai, para o diálogo, Pai. Senhor, nós sabemos que o diálogo, Pai, ele é muito importante nas famílias, Deus. Oh, Pai, traga clareza para os teus filhos, Pai, que a tua palavra possa assim trazer mudança desses corações, Pai. Nós colocamos as famílias, Pai, declaramos toda sorte de bênçãos sobre os teus filhos, Pai. Sobre esse recomeço, Deus, um processo novo na vida deles, Pai, e que eles estejam praticando isso na vida deles, Pai, que seja uma prática diária, Pai, que o diálogo, Senhor, seja uma prática diária na vida dos teus filhos, Pai. Nós entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, as tuas mãos. Continue conosco, Senhor. Amém. Nós vamos orar para encerrar, né? Deus abençoe a sua vida, a sua semana, né? Que essa semana você possa guardar a sua casa, a sua vida. Use máscara ao sair na rua, né? Um recadinho lá do pessoal do Elo. Use máscara, né? Não saia na rua sem se proteger, né? Não dê oportunidade, né? Aprenda a preservar a sua vida e o seu lar. E só uma dica rapidinho para as costureiras. Máscara, gente, pano, para quem tem nariz grande, faz com a imagem maior um pouquinho. Ele não é narigudo, não.